Fala galera, tudo bem com vocês? Com certeza vocês viram essa semana uma enxurrada de vídeos aqui no YouTube falando: a taxa Selic subiu, agora ela está no patamar de 10,75% ao ano. Será que eu vou para renda fixa? Será que eu fico na renda variável? O que eu faço com os meus investimentos? Então hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente. Eu mesmo já fiz vídeos falando anteriormente dos aumentos da taxa de juros, mas hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente, um vídeo para explicar para vocês como é que funciona a dinâmica da taxa de juros aqui na nossa economia e como isso vai impactar os seus investimentos. De forma que você, toda vez que escutar a taxa subiu ou a taxa caiu, você já sabe exatamente o que está acontecendo no cenário econômico do Brasil e vai conseguir se posicionar melhor em renda fixa ou em renda variável. E no final desse vídeo ainda vou deixar um resumo para vocês tirarem um print, realmente para vocês nunca mais esquecerem quando a taxa Selic ela sobe, o que acontece, e quando ela reduz, o que também acontece com os seus investimentos. Então, sem mais enrolação, vamos embora para esse vídeo. Vamos lá, aqui eu preparei uma sequência para a gente entender melhor essa dinâmica da taxa Selic. Mas primeiro, o que é a taxa Selic? Ela nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia. Ela serve como uma referência para as instituições financeiras, ou bancos, cobrarem os seus juros, das suas aplicações financeiras ou dos empréstimos também. Então, se a taxa Selic está muito baixa, significa que a cobrança de juros também seria menor. E se a taxa Selic está muito alta, quer dizer que a cobrança de juros vai ser maior também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui do Banco Central. O Banco Central ele vai fazendo reuniões do cupom a cada 45 dias, para tratar, entre outros assuntos, uma delas é a manutenção da taxa Selic. Então, nessas reuniões, eles decidem se vai subir a taxa Selic, se vai reduzir ou se vai manter, tá bom? Então, vamos supor, numa situação hipotética aqui, que o Banco Central ele resolva reduzir a taxa Selic. Tá? Vamos supor que ela estava lá em 10% e agora ele reduz, vai para 5%. Quais são os impactos que isso vai gerar? Bem, primeiramente, a gente tem que entender que toda vez que o Banco Central reduz a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato, o custo do dinheiro fica mais barato. Porque agora, para você pegar um empréstimo, por exemplo, é mais barato. Para você fazer um financiamento, é mais barato. Então, toda vez que a gente falar que a taxa de juros reduziu, o dinheiro está mais barato. Tá bom, pessoal? Essa redução da taxa ela gera duas consequências, tá bom? A primeira é o desincentivo a investir. Como assim desincentivo a investir? Bem, com a taxa de juros baixa, significa que os rendimentos na renda fixa serão mais baixos também. Quem não lembra que em 2020, 2021, a taxa de juros estava lá embaixo, 2%, não é verdade? Então a renda fixa estava rendendo muito pouco. Então para que a pessoa ela vai colocar o dinheiro dela lá, deixar investido para render pouco? Então ela acaba sendo o quê? Estimulada ao quê? Ao consumo. Então ela prefere pegar aquele dinheiro e gastar do que deixar ele investido para depois gastar. Então com juros baixos você pode financiar uma casa, um carro, uma viagem ou expandir a sua empresa, contratar mais pessoas a um custo muito menor, já que os juros está barato. Quer dizer, os juros está baixo e o dinheiro está barato. Isso também naturalmente faz o quê? Esse grande consumo nas empresas, dentro da economia. Isso gera o quê? Um aumento de lucro nas empresas. Então, claramente, aqui a gente já consegue perceber que quando a taxa de juros está baixa, as empresas estão provavelmente lucrando mais. Isso faz com que a cotação dessas empresas também aumentem. Foi o que aconteceu, nesses momentos passados aí antes da pandemia. E o que acontece de maneira geral na economia? Bem, com todo esse aquecimento da economia, o pessoal trabalhando mais, consumindo mais, gastando mais, contratando mais pessoas, gerando mais renda, isso faz o quê? Isso gera uma expansão da economia. Porém, nem tudo são flores, porque durante esse momento vão surgir algumas interferências, como, por exemplo, a primeira delas é o próprio governo, O governo ele é uma máquina de gastar dinheiro e qualquer injeção exagerada de dinheiro na economia, uma má gestão desses recursos, ou aumento da própria dívida pública, vai fazer o quê? Um aumento da inflação. Por quê? Porque a gente vai ter mais dinheiro na economia sem um lastro para esse dinheiro, ou seja, foi uma injeção grande de dinheiro no país sem que a produção respondesse a essa altura. Então, se tem mais dinheiro e menos produto, é natural que haja inflação, pois os preços dos produtos vão ter que subir para deixar aquela balança equilibrada. Além disso, nós temos também o famoso risco Brasil.
que é toda essa instabilidade política, essa insegurança jurídica, o aumento da dívida pública, os riscos de calote. Então tudo isso aí deixa aquele cenário de incertezas para o Brasil. Então o investidor ele olha assim, ele não consegue projetar muito, vamos dizer assim, um longo prazo no Brasil, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, tá bom? E isso aqui não é só para o brasileiro não, isso o estrangeiro também está observando. Então o que acontece nesse momento? Existe uma fuga de capital estrangeiro. Então o investidor estrangeiro ele vai olhar para o Brasil e vai falar assim, pô, a renda fixa está pagando muito pouco. Eu vou colocar o meu dinheiro aqui, né? Será que a relação de risco-retorno está valendo a pena? Será que não tem um outro país emergente que não está com uma taxa de juros maior, mais atrativa? Então ele pensa nisso também. Então quando ele olha para o Brasil, vê todos esses riscos e uma taxa de juros muito baixa, então ele começa o quê? A retirar os seus investimentos do país. Então ele começa a retirar o dólar dele, porque ele entrou com dólar, ele vai sair com dólar, né? Então ele começa a tirar esse dólar. Então se tem menos dólar no Brasil, o que acontece com o preço do dólar? Pum, ele dispara, tá bom? Claro que não é só esse fato do dinheiro, do dólar estar saindo do Brasil, que faz também o dólar disparar. Tem toda a conjuntura global também, né? Outros países demandando dólar, a procura por dólar aumenta. Então isso também faz com que o preço do dólar também aumente. Então com o aumento do dólar gera-se uma consequência que é o quê? O incentivo à exportação. Então principalmente a exportação de commodities. Então as empresas brasileiras preferem exportar os seus produtos e receber em dólar do que vender internamente. Isso ocasiona o quê? Naturalmente uma certa falta de produtos aqui dentro do país. Além disso, também o aumento do dólar gera um impacto negativo na importação, já que o preço agora para trazer insumos aqui para dentro do Brasil encareceu demais. E isso vai sendo repassado na cadeia produtiva da economia, vai fazendo com que bens e serviços também acabem aumentando de preço. Então, por um lado, você tem uma certa escassez de produto interno, aliado também a um aumento do custo de produção de produtos aqui dentro do Brasil. Então, isso tudo pressiona um aumento de preços, tá bom, pessoal? E além disso, nós não estamos imunes a algumas catástrofes, como por exemplo foi a pandemia, então com a paralisação da cadeia produtiva mundial, então teve uma escassez grande de produto, então muita gente querendo comprar, mas pouco produto, o preço dispara. Também temos ali as causas naturais, como a estiagem que gera ali desabastecimento energético, que aumenta bastante o custo da energia, e tudo é energia, então o preço das coisas também acaba aumentando, além dos impactos agrícolas também que pode vir a causar, né? Desabastecimento de alimentação, entre outras coisas também. E também não estamos imunes ali aos conflitos internacionais, né? Essas últimas semanas aí teve essas notícias entre a Rússia e a Ucrânia, então tudo isso aí mexe, né, com as incertezas do mundo. Então o pessoal fica assim, pô, será que a gente aumenta a produção? Será que a gente não aumenta? Então isso aí será que se for ter guerra vai, pô, o pessoal demandar mais dólar? Então tudo isso aí gera incertezas que também prejudicam e pressionam o preço dos produtos aqui no Brasil. Então se a gente juntar todas essas incertezas que eu falei, má gestão do governo, expansão monetária, aumento do preço do dólar, essas catástrofes naturais aí que geram desequilíbrio na cadeia produtiva, a gente vai ter o quê? Um aumento expressivo da inflação. E a inflação nada mais é do que a queda do poder de compra da população, ou seja, o brasileiro vai passar a comprar muito menos coisas porque o dinheiro dele está desvalorizado, tá bom? Essa é a verdade. E se a gente olhar aqui no gráfico aqui, a gente pode perceber que essa linha laranja aqui é a inflação, tá bom? E essa linha azul aqui é a taxa Selic. Então percebam que a taxa Selic está sempre acima do quê? Da inflação, porque ela está tentando controlar a inflação. Mas percebam que depois da pandemia, aqui, ó, 2020 para cá, a inflação subiu muito e a taxa Selic ela não ultrapassou a inflação ainda. Então ela não está conseguindo controlar a inflação. Então isso significa que a inflação vai começar a subir, subir, subir. Então o governo ele precisa o quê? Aumentar a taxa de juros muito. Então por isso que a gente viu, né, uma subida exagerada de 2% para agora 10,75% da taxa Selic, para ela tentar ultrapassar a inflação e começar a conter essa inflação, tá bom? E é exatamente o próximo passo aqui do nosso slide. Então o governo ele vai começar a fazer o quê? Aumentar a taxa Selic para controlar a inflação, deixando o custo do dinheiro muito mais caro. Então isso vai gerar então duas consequências, que provavelmente você já sabe quais são. A primeira vai ser agora o quê? O incentivo a investir. Porque com o aumento dos juros, a renda fixa passa a ser atrativa, pois o retorno dos investimentos aumentam sem expor a grandes riscos. Então é o que a gente está vendo hoje em dia. A renda fixa está pagando bastante, sem você correr muito risco, como por exemplo os títulos públicos, o Tesouro Direto. Então para que eu vou gastar o meu dinheiro que está desvalorizado, né, frente a produtos e serviços com preços muito elevados, sendo que tem agora um investimento seguro me pagando bastante?
Então eu vou colocar o meu dinheiro ali, vou começar a deixar o meu dinheiro parado, vou tirar o meu dinheiro de circulação. E isso gera uma segunda consequência, que é o quê? O próprio desincentivo ao consumo. Então empréstimos agora estão mais caros, os produtos que estão mais caros e a renda fixa rendendo mais, é natural que existe uma redução de consumo em um ambiente de incertezas, entendeu? Então a gente não sabe o que vai acontecer, naturalmente a pessoa ela prefere o quê? Poupar, não, deixa eu segurar meu dinheiro aqui, deixa eu conter meu dinheiro, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Então é isso que acontece. E isso acaba gerando o quê? Consequência para as empresas, porque a dívida da empresa que ela pegou lá no momento que estava barata, se foi atrelada a indexadores pós-fixados, isso vai gerar o quê? Um aumento da dívida da empresa. Isso também vai dar uma pressionada na margem dos lucros líquidos dessa empresa, já que, por um lado, as dívidas estão aumentando e o consumo dos produtos dessa empresa reduziu, então o lucro vai cada vez ficando mais apertado. E isso gera o quê? Uma queda nas expectativas de lucro futuro. Então, na hora que a gente vai fazer um valuation dessa empresa, é natural que exista uma queda do preço das ações. Entendeu? Então, as ações acabam reduzindo. É o que a gente tem visto também nesses dias atuais. Tá bom? Então, agora a gente está num cenário que está assim, né? Vamos dizer assim, um dilema, não é verdade? Só que para o investidor estrangeiro, está no melhor cenário possível. Porque agora as empresas do Brasil estão descontadas, né? A renda fixa está pagando bastante. Então ele vira um campo atrativo para a entrada de novo de capital estrangeiro no Brasil. Ele começa a olhar que o risco do Brasil, agora com a taxa de juros muito elevada, já começa a fazer sentido. Então ele começa a ter essa injeção de dinheiro. Por isso que a gente viu que nos últimos meses aí teve uma injeção grande de dólar no nosso país, né? O que fez até o dólar dar uma reduzida boa, que ele estava lá na casa dos 5,75, 5,80 e chegou a reduzir para 5,20, tá? Então, o que vai começar a acontecer nesse momento? Vai dar início à redução da inflação. Porque devido à gradativa redução do preço do dólar, né, que vai dar uma aliviada, né, os custos das coisas vão dar uma abaixada. O consumo também já não está grande, então a gente tem o quê? A gente tem menos dinheiro em circulação e mais produtos. Então, o preço dos produtos vai dando uma equilibrada, vai dando aquela reduzida. Tá? Então, o que isso vai gerar? A economia ela vai dar uma esfriada. Né? O pessoal, é aquela famosa recessão, né? O pessoal vai ficando desempregado, não tem dinheiro e tal, né? A produção reduz, dá aquela murchada. Então agora com a inflação mais controlada, o Banco Central ele precisa o quê? Reaquecer a economia novamente. Senão ele não vai deixar o Brasil crescer, né? Então ele reaquece a economia como? Reduzindo a taxa de juros. Porque ele vai reduzir a taxa de juros, a gente vai voltar naquele cenário inicial. Que é o quê? O pessoal pegando empréstimo de novo, consumindo, as empresas se expandindo, e esse ciclo vai se repetindo, é um ciclo macroeconômico e de tempos em tempos se repete. Claro que tudo isso que eu falei aqui ele não é tão rápido, né? Isso aí às vezes vai 2 anos, 10 anos, tem momentos que dura 5, 10. Então não é não é tão instantâneo dessa forma como eu falei, né? Não é puxou aqui, reduziu aqui de imediato, não. Tá bom, pessoal? Então é dessa forma que funciona, né, a Selic aqui no Brasil. Alguns impactos, algumas interferências da taxa Selic aqui no Brasil. Então, se você sabendo interpretar todos esses fatos, fica muito claro, né, para você saber o que está acontecendo, para que rumo ali, né, de repente, as coisas estão andando. Dessa forma você consegue se posicionar melhor nos seus investimentos. Então vamos lá, aqui eu preparei um resumo para vocês explicando o impacto da taxa Selic na renda fixa, nas ações, no dólar, no preço dos títulos públicos, nas dívidas e na inflação, tá? Então vamos lá. Então toda vez que a taxa Selic aumenta, né, a rentabilidade da renda fixa também aumenta. Por outro lado, as ações tendem a cair de preço, tá bom? O dólar também ele tende a cair um pouco de preço, porque a taxa Selic está muito alta, então entra investimentos de estrangeiros aqui no país, tá bom? O preço dos títulos públicos cai. Ué, como assim os preços caem? Bem, existe uma coisa que chama marcação a mercado. Então, se a remuneração na taxa nos títulos públicos está aumentando, então o preço deles tem que cair para compensar, tá bom? Isso aqui tem um vídeo aqui no canal de marcação a mercado, vou até deixar aqui super bem explicado. Para quem tem dúvidas do que é marcação a mercado, só assistir esse vídeo aqui, tá bom, pessoal? As dívidas também aumentam, já que a taxa de juros aumentou, o custo da dívida também aumenta, tá? E a inflação ela tende a reduzir ao longo do tempo, tá bom? E por outro lado, quando a taxa de juros reduz, né, a taxa de Selic reduz, a renda fixa passa a pagar menos, né? As ações acabam tendo um maior crescimento dos seus resultados, ou seja, aumenta a cotação dessas empresas. O dólar também acaba aumentando um pouco, porque às vezes acontece uma fuga de capital aqui do Brasil, como a gente falou. Tá? O preço dos títulos do Tesouro Direto sobem, né?
A taxa cai, o preço sobe. É inversamente proporcional, tá bom, pessoal? E as dívidas também acabam reduzindo, logicamente, né? Juros menor, dívidas menor. E a inflação, ela começa ali a dar sinais de aumento, tá bom, pessoal? Então depois vocês tirem um print disso aqui para vocês nunca mais esquecerem os impactos da taxa Selic, principalmente nos seus investimentos. E agora você deve estar pensando o seguinte: tá bom, Vinícius, já entendi esse blá 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 de taxa Selic, mas eu quero saber o seguinte: vale a pena eu investir em renda fixa agora ou em renda variável? Bem, essa é uma resposta que só você pode responder. Sabe por quê? Olha só o seguinte. Primeiro, qual é o seu objetivo com esse dinheiro que você está investindo? Uma meta de curto, médio prazo? Renda fixa. É uma meta de longo prazo? Renda variável. Mas qual que é o seu perfil de investidor? Conservador? Renda fixa. Arrojado? Renda variável. Qual é a sua idade agora? Você tem tempo de vida para esperar oscilações na renda variável? Sim ou não? Tenho. Então, renda variável. Não tenho. Então, renda fixa. Então, existe uma série de coisas que a gente tem que se esclarecer antes, né? De montar uma estratégia antes de sair investindo. Porque senão a gente fica pulando de galho em galho. Ah, agora a taxa Selic está subindo, vou lá para a taxa Selic. Ah, agora as ações estão subindo, vou lá para as ações. Então você acaba fazendo o quê? Pulando seus investimentos. Isso faz o quê? Você girar patrimônio. Isso significa o quê? Você adiantar o pagamento de imposto de renda. Isso reduz o seu montante de dinheiro, ou seja, o efeito dos juros compostos fica muito menor, ele fica afetado por conta disso. Muitas vezes você pode estar fazendo movimentos errados, entradas erradas, principalmente na bolsa. Acaba entrando no momento que ela está em alta e acaba saindo no momento que ela está em baixa. Então você poderia estar comprando ações mais baratas agora e você está optando por renda fixa, né? Mas é aquilo que eu falei, tudo depende também do objetivo, da sua idade, do seu perfil. Então são coisas que para alguns vão achar uma mil maravilha investir em renda fixa agora e para outros vão achar mil maravilhas investindo nas ações agora. Então não tem uma resposta certa. Você tem que fazer uma reflexão primeiro do que você quer para os seus investimentos antes de sair investindo em qualquer coisa. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like, né? Deixa aqui algum comentário também sobre essas perguntas que a gente fez. E para você que chegou aqui no final, eu deixo o meu convite aqui para você participar do nosso treinamento Renda em Dobro, que é um treinamento focado, né, em aprender mais sobre investimento, renda variável, renda fixa, como analisar ações, investimento no exterior, educação financeira, né, todo aquele pacote grande e completo sobre investimento. Vou estar deixando o link aqui na descrição, depois fique à vontade de entrar lá, acessar, olhar, tirar as dúvidas, sem compromisso nenhum, beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu vou ficando até a próxima e valeu!